Olá, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta e essa CPI vai atrasar muita coisa. São muitos processos que ficarão praticamente em stand-by, aguardando o resultado dessa CPI. Inclusive será anunciado amanhã, terça-feira, dia 27 de abril. O que é que vai acontecer? Debates como a volta do auxílio emergencial, vacinação, são vários assuntos que dependem do Congresso e nesse momento vão ficar em stand-by e vão atrasar. Essa é a grande verdade. Mas o que é que está por trás da CPI? Apenas investigar onde está o erro? Ou isso pode refletir em uma possível cassação, um processo de impeachment? Mais um processo aí contra o presidente Jair Bolsonaro? Será? Você vai entender todo esse processo. O que o presidente vem falando, também tentando defender esse ministro, o ex-ministro Pazuello, isso é que está comprometendo muito. E aí parece que está levantando um número maior de parlamentares contra o presidente nesse momento. Palavras ou frases como essa. Escuta aí quando o presidente elogia o ministro Pazuello. Preste atenção. Isso é um trabalho que vem lá de trás, do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde, que fez o dever de casa lá atrás. Pois é, então esse é o tipo de enredo, né? São essas justificativas que está provocando muita contenda. Isso não é bom para o Brasil nesse momento, você vai entender todo o processo, tá? Logo no início desse vídeo eu já peço para você dar um joinha, dar um like aqui, dar essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, é importante você fazer esse like agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, termina esquecendo, tá? Você sabia que até para ter o debate, uma possível volta do auxílio emergencial, depende de ter agenda, ter espaço no Congresso para poder debater? E agora essa CPI vai atrasar. Agora me responda, seja sincero, você acha que esse processo, mais um processo que pode dar um impeachment, nesse momento é relevante? É necessário ou é perca de tempo? O que é que você acha? Tudo que está sendo agora apresentado é CPI. Tudo que se fala agora é CPI. CPI contra as vacinas, os desvios, o presidente Jair Bolsonaro, contra o ex-ministro Pazuello. Mas a pergunta que cabe agora é: isso de fato é importante para o nosso país? O que é que você acha? Vamos às informações, vamos aos detalhes para você entender todo esse atraso. Bem, a CPI do genocídio, pode inclusive abrir caminho ou uma brecha para o impeachment do presidente Bolsonaro. O presidente fez falas comprometedoras e conduziu mal o enfrentamento da pandemia, o que pode levar aí a CPI do Senado sobre o genocídio a fornecer elementos para responsabilizá-lo e criar ambiente favorável ao processo de impeachment. Amanhã, terça-feira, dia 27 de abril, no Senado Federal, a CPI do genocídio, que irá apurar ações e omissões do governo federal na pandemia. As investigações vão esclarecer sobre o envolvimento do presidente Bolsonaro na péssima conduta de seu governo no enfrentamento à pandemia e fornecer elementos para sua eventual responsabilização. Especialistas entendem que as falas e a postura do presidente, que sistematicamente negou a gravidade da pandemia e se opôs às medidas de isolamento recomendadas pela comunidade científica nacional e internacional, já são suficientes para dar indicações a órgãos competentes para responsabilizá-lo. Inclusive foi matéria da reportagem da Folha de São Paulo. Caso o relatório aponte, por exemplo, que o presidente cometeu crimes de responsabilidade, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, avaliar se pauta ou não a votação de abertura de um processo de impeachment. Eu vou me antecipar que o Arthur Lira já vem dizendo que não vai colocar, pelo menos suas últimas participações. Quando foi questionado, ele vem falando que é contra, que isso vai atrasar ainda o processo de crescimento na economia, ou seja, piora cada vez mais esse negócio de botar a CPI. Bem, às vésperas da instalação da CPI da Covid-19, senadores que compõem a comissão afirma que os recentes atos do presidente Jair Bolsonaro, saindo em defesa do ex-ministro Eduardo Pazuello e de métodos que serão investigados, representam uma tentativa de mobilizar a base bolsonarista para compensar a vulnerabilidade do presidente no colegiado. Para alguns parlamentares, o governo monta duas frentes de atuação. Enquanto o presidente acirra sua retórica, o Palácio do Planalto tenta se municiar de informações para contra-atacar em focos de apuração da comissão. A CPI da Covid será instalada amanhã, terça-feira, dia 27 de abril, quando serão escolhidos
oficialmente presidente, vice-presidente e relator da comissão. O governo conta com apenas 4 dos 11 membros titulares. A situação de desvantagem se reflete na perda dos principais cargos, com a presidência caindo nas mãos do independente Omar Aziz. O maior temor do Planalto, no entanto, é a relatoria destinada a Renan Calheiros. Inclusive o Renan disse que não tem interesse, né, de ser relator, mas, bem, após um período em que passou a usar máscaras e chegou a defender a vacina contra a Covid-19, o presidente retomou com mais vigor seu comportamento negacionista e os confrontos com os outros poderes e entes federados. Bolsonaro passou a defender justamente alguns dos principais pontos de investigação da comissão em manifestações vistas como de oposição à CPI. Paralelamente a essa estratégia do presidente, o executivo busca reagir. Bem, a Casa Civil, inclusive, encaminhou um ofício para 13 ministérios, contando as 23 principais acusações contra o governo relativas ao enfrentamento da pandemia, pedindo que cada pasta envie respostas a esses pontos. A Casa Civil, em nota, disse que considera natural a reunião de informações fornecidas pelos ministérios como forma de defesa na CPI. Diante da CPI da Covid, no Senado Federal, nada mais natural que a Casa Civil reunir todos os dados e números de maneira a esclarecer qualquer questionamento feito no âmbito da omissão, além de se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem apenas atingir e desacreditar o governo federal, fecha aspas, afirmou a pasta. O documento que lista constatações sobre a atuação do governo e que pede explicações aos ministérios mostra apenas o óbvio. Ressaltou ainda a Casa Civil, que diz ter a função de coordenação de ações interministeriais. A Casa Civil está fazendo seu trabalho de forma antecipada, integrada e consistente. A iniciativa coincide com o início dos trabalhos da comissão no Senado. O Palácio do Planalto quer receber informações de qualquer medida que tenha sido adotada no contexto de combate ao coronavírus, de esforços para a obtenção de vacinas e insumos, aquisição de equipamentos de proteção. Na última quinta-feira, dia 22 de abril, durante a sua live semanal nas redes sociais, o presidente Bolsonaro não citou nomes de medicamentos, mas falou sobre um negócio que serve para tratar malária, artrite e lúpus, em referência à hidroxicloroquina. O cuidado de esconder o nome se deu provavelmente após plataformas derrubarem conteúdos postados em contas do presidente por divulgar medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Bem, o relator Renan Calheiros já tem em mãos um ofício do Ministério da Saúde que orienta o uso desse medicamento. Os senadores acreditam que ele possa servir como prova contra o governo na CPI. O presidente Bolsonaro promoveu ainda um ato de desagravo a Pazuello na última sexta-feira em Manaus e disse que o general ex-ministro da Saúde é considerado um dos principais alvos da CPI. Além disso, o presidente voltou a fazer ameaças contra governadores ao afirmar que o Exército pode ir às ruas para acabar com a covardia do toque de recolher. São os mini-lockdowns, as restrições. Os governadores de Alagoas, Renan Filho, e do Pará, Helder Barbalho, são filhos de membros da comissão. Aí que fica a questão, né? Senadores da CPI, inclusive, afirmam que o comportamento recente do presidente Bolsonaro reflete uma situação de fragilidade com o provável avanço das investigações contra o seu governo. Por isso, teria adotado essa postura de confronto. Bem, abre aspas, termino achando que ele está meio perdido, acho que não está sabendo como fazer esse enfrentamento na CPI, está dando tiro para todo lado, afirma Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que diz acreditar que os ataques são uma forma de mobilizar a base bolsonarista para compensar a desvantagem da comissão. Olha, amanhã, dia 27 de abril, será anunciado aí o presidente, o vice-presidente, enfim, toda a CPI será anunciada amanhã oficialmente, isso para poder ver os agraves, fazer a investigação dessa questão de demora de ter comprado as vacinas, verbas liberadas para vacinas, por que demorou, né, o ex-ministro Pazuello, o que o presidente Bolsonaro tem a ver com isso. É uma CPI que analistas vêm dizendo que é para tentar descobrir ou tentar apontar a falha ou quem foi que errou. No caso, será que foi o presidente Jair Bolsonaro que demorou a comprar as vacinas, que não acreditava nas vacinas, enfim.
É uma CPI que está rolando. Amanhã vai ser anunciado oficialmente os nomes que vai formar essa CPI. E pode ser mais um processo, pode abrir mais um processo aí processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Agora a questão é, isso vai atrasar mais ainda a economia no país? Projetos que estão aguardando no Congresso, todo mundo vai focar agora nessa CPI. Isso vai atrasar muito, mas muito. Você concorda com isso? Que essa CPI deveria ficar para depois? Ou não? Está certíssimo, tem que investigar agora enquanto está acontecendo. Afinal de contas, tudo isso vai refletir no povo. O que atrasar reflete sempre no povo. Por isso, a gente faz questão de chamar a sua atenção nesse momento. Você é a favor de uma CPI nesse momento? Sim, comenta aqui. Não, comenta aqui também, tá? Aproveita e compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Dá a tua opinião, tá? O que é que você acha dessa CPI? Tá certo? De ser instaurada essa CPI? Ou poderia fazer isso depois que a vida voltasse ao normal, a economia voltasse ao normal? Dá a tua opinião. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.